Nessa aula de número 8, nós vamos fazer a implementação da nossa camada controller, onde nós vamos controlar o fluxo de informação da nossa tela view e fazer o respectivo envio dessas informações da nossa classe modelo. Antes de avançar na implementação do código, eu quero fazer duas alterações. A primeira delas é, dentro da nossa camada model, eu vou chamar essa classe, vou renomear ela para funcionário model. Vou dar um refactor aqui, vou dar um rename, vou chamar ela de funcionário model. E vou também chamar a nossa camada view, que antes eu tinha chamado de cadastro funcionário tela usuário, dar aqui um refactor nela. Vou renomear essa tela para o seguinte nome, cadastro funcionário view, que aí fica mais de acordo com o nosso padrão MVC. Certo? Nada muda, continua tudo exatamente a mesma coisa, só muda o nome da nossa classe. O que nos importa agora, dentro dessa nossa videoaula, é fazer então, implementar a nossa primeira classe controller. O que nós temos prontos até agora? Nós temos uma telinha onde nós vamos inserir informações, nós vamos clicar aqui em salvar. O que é o salvar? O salvar é pegar essas informações que estão aqui, enviar elas para dentro da nossa camada model, onde nós vamos instanciar um objeto chamado funcionário, e dentro desse nosso objeto funcionário, dentro dessa nossa camada model, nós também vamos criar alguns mecanismos para que essas informações sejam, então, uma vez gravadas dentro do nosso banco de dados, estará disponível dentro da nossa camada DAO. Então, o nosso controller ele vai fazer então a verificação desses dados, verifica se tudo realmente foi digitado da maneira correta, se todas as informações que foram necessariamente indicadas para o preenchimento foram devidamente preenchidas. Caso isso aqui esteja ocorrendo de maneira correta, ele vai instanciar o objeto, vai prosseguir com o procedimento. Caso contrário, ele já manda uma informação, já manda uma tela de aviso para o nosso usuário, indicando o eventual erro de preenchimento dentro da nossa tela, que se faz necessária a correção antes de enviar então a informação, antes de completar ela dentro dos nossos sistemas. Então vamos implementar aqui uma nova classe, vou dar aqui uma nova classe e vamos chamar ela então de funcionário controller. Certo? Dentro da nossa classe chamada funcionário controller, nós vamos implementar então alguns métodos. O primeiro método que nós vamos fazer aqui é um public, nesse caso void, porque ele não vai retornar nada, e a gente vai chamar então de cadastrar o quê? Cadastrar funcionário. E vamos chamar ele também de controller, porque daí vai ficar fácil de a gente fazer o acesso a este método através das outras classes implementadas, certo? Vamos deixar aqui então, vamos colocar aqui então essa informação dentro desse mecanismo. Quais são as informações que eu devo receber dentro do nosso controller? Eu vou receber as informações que foram digitadas dentro da nossa view, que são elas, são a string do nome, matrícula e o setor. Então, dentro do nosso controller, vamos nos preparar para receber então essas informações. String nome, string matrícula, e vamos receber também uma string chamada setor. Qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é verificar se essas informações de fato estão vindo completas e de maneira correta. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer uma aplicação de um pequeno if para verificar essas condições. Se a nossa variável nome, vamos colocar aqui, se a nossa variável nome for diferente de null e se a nossa variável nome for diferente do que? For diferente, ou se nossa variável nome.length for maior do que 0, isso significa que alguma coisa foi escrita, alguma coisa foi capturada dentro do nosso formulário. Então o que nós precisamos fazer agora? Nós vamos precisar replicar esse mesmo mecanismo, essa mesma função, para as outras, para os outros dados que vêm do nosso, através dos nossos parâmetros. Então, eu vou colocar aqui a matrícula, se a matrícula for diferente de null e se ela tiver valor maior do que 0, e se nós tivermos também o setor sendo corretamente preenchido, deixa eu colocar aqui,
E se nós tivermos também um setor não nulo e preenchido da maneira correta, isso significa que a nossa informação está devidamente preenchida. Então, nesse caso, a gente prossegue com o procedimento então, de criação do nosso objeto e, posteriormente, a inserção desses valores no banco de dados. Caso aconteça de algum desses itens não estar disponível, vamos colocar aqui o nosso clássico JOptionPane, ponto show message dialog, indicando que existe algum erro de inserção de dados. Certo? Mas se caso eventualmente estiver tudo certo, o que nós vamos fazer exatamente? Se caso todas as informações estiverem vindo de maneira correta, independente do que, se elas todas forem preenchidas, o que a gente vai fazer? A gente vai instanciar esse objeto. Como é que a gente vai instanciar esse objeto? A gente vai utilizar o nosso construtor definido dentro da nossa camada módulo. Nesse caso, eu vou pegar um objeto chamado funcionário model, certo? Vou criar aqui um novo objeto, vou colocar aqui um novo funcionário. Nesse caso vai ser um new. New o que? Vai ser um new funcionário model, que vai receber por parâmetro as informações de nome, matrícula e setor que já estão disponíveis para que possam ser utilizadas e que vêm através desses parâmetros. Agora nós precisamos fazer com que essa camada ou que esses dados cheguem até o nosso controller. Vamos voltar aqui para a nossa camada view e vamos então instanciar um objeto do tipo funcionário controller. Vamos colocar aqui então um novo funcionário, um objeto, vai ser um new funcionário controller. Nesse caso, a gente vai estar então com um novo funcionário e vamos acessar então o método chamado cadastrar contato controller, onde nós vamos passar por parâmetro o nome, a matrícula e o setor. Esses três dados vêm através da nossa camada de visualização. Esses dados então são enviados para dentro do nosso controller. Dentro do nosso controller a gente faz a verificação se esses dados estão vindo de maneira correta, ou se estão vindo pelo menos de forma preenchida. Caso eles estejam sendo preenchidos de maneira correta, nós vamos instanciar um funcionário. Vamos criar um novo objeto com essas informações. Caso contrário, ele vai indicar aqui para nós digitarmos os dados corretamente. Vamos fazer então esse teste. Vamos então mandar esse nosso projeto entrar em execução. Vamos clicar aqui em informações, vamos colocar aqui então um novo objeto, vou chamar aqui o nosso primeiro personagem aqui de João da Silva. Vou colocar aqui a matrícula 88888-8. Vou colocar aqui o setor dele, que é o setor de informática. Certo? Vamos salvar. Nada vai acontecer, porque afinal de contas nós não definimos nada para acontecer caso as informações estivessem corretas. Mas caso eventualmente não colocasse o número de matrícula, pedisse para salvar, ia pedir aqui para a gente digitar os dados corretamente. Vamos fazer essa correção de forma rápida. Vamos colocar aqui um JOptionPane também. Vamos copiar aqui a informação. Vamos colocar aqui então dados ou objeto criado com sucesso. E caso eventualmente alguma coisa não aconteça, nós teremos então o digite os dados corretamente. Vamos fazer também uma pequena alteração aqui dentro da nossa camada de visualização. Nesse nosso caso aqui, quando nós tivermos então o botão pressionado, o botão salvar pressionado, nós vamos imediatamente, após o processo de então repassar essas informações para dentro do nosso
contato controller, nós vamos então fazer com que essas informações dessas caixas de texto sejam excluídas. Então, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer aqui? txt nome .set text e vamos passar um valor em vazio. Vamos fazer isso aqui para as 3 operações, para as 3 caixas de texto. Vamos testar então para ver se essas coisas funcionam. Vamos vir aqui no nosso design e vamos então mandar o nosso projeto entrar em execução. Informações, vamos colocar aqui um nome qualquer, vamos deixar aqui o setor de fora. Quando nós clicarmos em salvar, ele vai pedir para nós digitar os dados corretamente. Opa! No momento que a gente der um OK, ele já faz com que as informações sejam excluídas. Então, vou colocar aqui o nome Celso Teixeira, matrícula 88898, vou colocar aqui o setor de programação. Nesse caso aqui eu vou colocar aqui o setor desenvolvimento. Vou clicar aqui em salvar e, se caso tudo estiver ocorrendo de maneira correta, o objeto está criado com sucesso, certo? Então esse é o nosso objetivo. O nosso objeto está devidamente criado com sucesso, mas entretanto ele só foi criado, ele só foi instanciado, ou seja, isso significa que ele está de acordo com o nosso padrão definido dentro da nossa camada model. Como nós faremos para que essa informação, uma vez criada, seja transmitida então ao nosso banco de dados, para que esse dado se torne persistente? Esse é o assunto da nossa próxima videoaula.